Bem, daremos início agora aos trabalhos do Congresso. O primeiro tópico irá centrar-se num tema relevante para o futuro do futebol, nomeadamente a inovação no futebol. Nos próximos 90 minutos teremos Keith Hackett a moderar um painel que irá centrar-se nas novas tecnologias. Gostaria de dar as boas-vindas a Keith Hackett, diretor de youaretheref.com. Como já referi, será o nosso moderador. And now I will invite Mr. De convidar o Sr. Gijs de Jong, diretor de operações de futebol profissional da Federação Holandesa de Futebol. Mr. David McHugh, Referee Performance Manager. Diretor de desempenho de árbitros da União de Rugby da Irlanda. Sr. Darren Bailey, diretor da Administração e Regulamentos de Futebol da Federação Inglesa de Futebol. E o Sr. Paul Nielsen, diretor mundial da Performance Lab Prozone. Thank you and welcome. Obrigado e sejam bem-vindos. Temos aqui um painel constituído por distintos oradores. Se dermos continuidade aos resultados do primeiro congresso que foi realizado neste clube magnífico, naturalmente que iremos ver a evolução. Naquela altura falámos da tecnologia da linha de golo e tenho agora o prazer de constatar que a tecnologia da linha de golo já é utilizada, já é uma realidade e tem contribuído para a tomada de decisões importantes, nomeadamente no panorama inglês. Eu sou oriundo de Sheffield. Nós gostamos de pensar que inventámos o futebol em 1857. Curiosamente, nos anos seguintes, só em 1881 é que o árbitro foi introduzido dentro das quatro linhas. Há muitos anos comecei a minha carreira como árbitro, em 1960. E em 1981 fui incluído na lista de árbitros internacionais da UEFA. Terminei a minha carreira nos anos 90 para assumir a liderança da Associação de Árbitros em Inglaterra. Desde 1857 até final dos anos 80 do século XX e início dos anos 90 do século XX, a inovação tecnológica no jogo ocorria de forma muito lenta. Até os cartões vermelhos só foram introduzidos já no meados dos anos 70, se me recordo bem. Mas agora, o futebol é um desporto mundial, é um desporto fantástico. Tem implicações de ordem social e económica. Sabemos bem que os governos estão interessados em desenvolver o futebol no sentido de promover um estilo de vida saudável e promover a educação. Já estive em vários países de todo o mundo a promover a arte da arbitragem. Eu sou um árbitro que representa milhares de árbitros em todo o mundo. Portanto, naturalmente tenho muito interesse em escutar aquilo que os meus colegas têm para dizer em matéria de tecnologia. Agora, aquilo que eu posso afirmar de forma clara é que, no sentido de melhorarmos a qualidade da arbitragem, as medidas que estão em vigor neste momento não são suficientes. Precisamos de usar a tecnologia no sentido que os árbitros possam tomar as decisões corretas para que não fechemos os olhos à televisão. Na minha altura havia 2 ou 3 câmaras de televisões. Agora sabemos que num jogo da Premier League inglesa, no mínimo, existem 22 câmaras que estão a filmar o jogo. Portanto, a inovação tecnológica é fundamental para o futebol.
para apoiar as decisões dos árbitros, mas também para ajudar os treinadores e o futebol como um todo, no sentido de desenvolver os conhecimentos e utilizar esses conhecimentos adquiridos da melhor forma possível. Gostaria de vos apresentar Guy de Jong, que irá falar sobre as novas tecnologias no futebol. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you. Ladies and gentlemen, Obrigado, senhoras e senhores. Antes de falar sobre o futuro, creio que tenho de fazer uma retrospectiva. Há quase 12 anos jogámos aqui em Alvalade com a seleção holandesa. Perdemos e merecemos perder. Portugal naquela altura tinha uma seleção bem melhor do que a seleção holandesa. Portugal conseguiu chegar à final. Foi um europeu fantástico. Gostámos de viver o verdadeiro espírito do futebol em Portugal durante o Euro 2004. Muito obrigado por terem organizado um torneio fantástico naquela altura. Como tenho pouco tempo, vou avançar um tempo rapidamente. Eu muito gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui, para falar sobre o projeto Árbitro 2.0. Um projeto já com 5 anos. É um projeto de desenvolvimento e investigação que se centra naquilo que conhecemos atualmente como o vídeo árbitro. O Presidente já referiu que é importante falarmos sobre o futuro do futebol em conjunto, porque nós devemos garantir que conseguimos avançar e promover o desenvolvimento do futebol. Não há espaço para cometer erros. Não podemos ser complacentes. Temos de avançar no sentido de garantir que as pessoas se mantêm próximas do jogo e conseguem compreender o futebol. Nós, na qualidade de autoridades do futebol, não podemos nunca ter uma abordagem arrogante nem conservadora. E, naturalmente, que, ao nível da arbitragem, podemos promover avanços assentes na inovação. E apraz-me constatar que estou aqui no Congresso para falar sobre o futuro do futebol, cujo lema deste Congresso é honrar o verdadeiro espírito do jogo. E este é também o objetivo do nosso projeto. Queremos garantir que mantemos a justiça no futebol e ajudamos os árbitros na sua tarefa árdua todas as semanas. Vou explicar-vos qual foi a ideia que tivemos em 2011 e aquilo que já fizemos até ao momento. Aquilo que tivemos em 2011 era mais do que uma ideia, era mais uma crença. Nós acreditávamos veementemente que necessitávamos de fazer alguma coisa para fazer o futebol avançar. A questão não era se utilizássemos imagens ou se vamos utilizar imagens ou se vamos utilizar o vídeo ou não. A questão era quando é que vamos utilizar e como é que iríamos utilizar o vídeo e as imagens para ajudarmos os árbitros. O projeto que desenvolvemos era intitulado Árbitro 2.0, que incluía temas relacionados com a arbitragem e tecnologias, mas também lobbying político, no sentido de garantir que os decisores políticos e os guardiães das leis do jogo estavam em concordância connosco. Não sei se temos muitos fãs de rugby aqui nesta sala. Eu não sou fã de rugby. Não sei se viram a final de rugby do ano passado, do Mundial. Na minha opinião, o futebol deve seguir o exemplo do rugby. O árbitro conseguia ver a repetição nos grandes ecrãs do estádio, os jogadores viam as repetições nos grandes ecrãs do estádio, os adeptos também, e depois a decisão era tomada quando havia dúvida. Eu creio que este é o exemplo que o futebol deve seguir. Short sheet on our project organization. It's not important that my name is on it, but it is important that somebody in the board of directors is. Esta é a organização do nosso projeto.
Quando temos um projeto importante, este projeto tem de ser discutido ao nível da administração. Porque se a administração não dá o seu apoio, não conseguimos garantir o êxito dos nossos projetos. Nós temos um administrador que mostrou muito interesse por este projeto e, além disso, temos o apoio de todos os sindicatos na Holanda. Digamos assim, a Associação de Árbitros, a Associação de Jogadores, a Associação de Treinadores e a Associação de Clubes da Holanda. Todos apoiam esta transição para a utilização do vídeo-árbitro. Esta é uma cronologia daquilo que nós temos vindo a fazer. Em 2011 começámos com este projeto, depois em 2012 a IFAB deu a autorização para aplicarmos a tecnologia de linha de golo. Depois nós queríamos comprar um sistema para aplicar a tecnologia de linha de golo. Mas também decidimos desenvolver um projeto de investigação para o denominado Video Assistance Refereeing. A Assembleia Geral da nossa Federação deliberou que poderíamos dar continuidade a este projeto e, ao longo do tempo, temos vindo a implementar esta tecnologia. Apresentámos uma proposta à IFAB para fazermos o teste ao vivo nos jogos na Holanda. Foi rejeitada. Eu creio que a nossa relação com a FIFA naquela altura não é muito boa e esse foi um dos motivos pelos quais a nossa proposta foi rejeitada. Os membros do IFAB naquela altura estavam prontos a tomar a decisão. Mas no último mês de janeiro, durante a reunião anual da IFAB, foi recomendado os testes desta tecnologia e esta tecnologia será aplicada no próximo ano em muitos países. Esta é a nossa declaração de missão, que é muito semelhante ao lema do vosso congresso: melhorar o fair play no futebol. Não vou falar sobre o protocolo que será utilizado durante os anos vindouros, mas muito temos debatido. Onde é que devemos recorrer a esta tecnologia? Será que devemos recorrer para decidir sobre uma pequena falta que é cometida no meio campo? Para decidir para quem é um lançamento de linha lateral no meio campo? Esta tecnologia será utilizada principalmente para ajudar os árbitros no que diz respeito à marcação de grandes penalidades, cartões vermelhos e golos. Estes são os temas fundamentais. São três elementos cruciais de um jogo e esta tecnologia pode ser utilizada pelo árbitro para tomar a decisão correta nestes três momentos do jogo. Vou dar-vos um exemplo onde creio que esta tecnologia poderia ajudar. É um jogo da Holanda do ano passado, PSV Eindhoven e Feyenoord. Door Willems, echt goed ingelicht voor de jongen. En dan is het 1-1. De eerste aanval van PSV die goed loopt, die wordt ook fantastisch. Your first impression is that it's just a regular goal. Een feestje maken we hier nu al ruim 21 minuten mee. Willems in een hoofdrol. En Cocu kan voor de eerste keer een tikje tevreden zijn. Willems met Wilkshire. En Willems wint dat op punten. Goed die bal om Wilkshire heen gehakt. En dan is er uiteindelijk met het overzicht van Wijnaldum de speurtocht naar de Jong succesvol. En Vermeer is dan zeer tegen zijn gewoonte in te laat. So when you see the review, you can see ao vermos a repetição, the attacker makes a foul. Vemos que o avançado cometeu falta antes de marcar o golo. Se pudéssemos ter utilizado o vídeo-árbitro, o golo poderia ter sido anulado. And that's where we
E é aí que eu creio que esta tecnologia pode introduzir melhorias. Os nossos objetivos são claros. Muitas vezes os meios de comunicação dizem sim, mas esta tecnologia pode prejudicar os árbitros. Não, nós acreditamos que esta tecnologia pode apoiar os árbitros e pode dar-lhe informações que o árbitro não tem no momento. Acreditamos que também podemos melhorar o número de decisões corretas no jogo, talvez de 95% para 97%. Naturalmente que não conseguiremos garantir que todas as decisões tomadas pelo árbitro são 100% corretas. Além disso, também esperamos que conseguiremos melhorar o ritmo de jogo e o comportamento dos jogadores, dissuadindo-os para não cometerem simulações. Recolhemos vários dados sobre os testes que realizamos. Testámos o vídeo-árbitro em 45 jogos. Nesses 45 jogos foram tomadas quase 2.000 decisões e desse total de 1.890 decisões, 51 decisões eram decisões cruciais para o jogo. E nessas 51 decisões o vídeo-árbitro poderia ter ajudado. E dessas 51 decisões importantes, o vídeo-árbitro teria ajudado o árbitro a tomar uma decisão diferente daquela que tomou em 12% dos casos, portanto em 12% dos casos, portanto em 25% dos casos. O último número relevante neste diapositivo está ali do canto inferior esquerdo. Foram precisos 11 segundos para o vídeo-árbitro ajudar o árbitro a tomar a decisão correta. Na maior parte dos casos, recebi um cartão amarelo, tenho de acelerar aqui o passo. Vou mostrar-vos aqui 2 jogos da Premier League. Fizemos uma simulação como se tivéssemos ali o vídeo-árbitro. Vamos ver se há falta sobre o árbitro, sobre o guarda-redes. Anthony confirming a foul on the keeper for West Ham number 9. Que o número 9 do West Ham comete falta sobre o guarda-redes. Muito obrigado. Portanto, vemos uma falta clara. E o árbitro poderia ter tomado a decisão correta no prazo de 10 segundos. E foi isto que aconteceu. Ao invés. Demoraram 45 segundos a tomar uma decisão e tomaram uma decisão errada. Não é isso que queremos. Um segundo exemplo. Barry, could you please confirm whether that Harry, foul was committed confirma se a falta foi cometida fora ou dentro da grande área. The foul was committed inside. A falta foi cometida dentro da grande área. Conseguimos ver rapidamente que a falta foi cometida dentro da área, mas o árbitro, neste caso, decidiu assinalar um livre direto. Naturalmente que há algumas preocupações sobre esta nova tecnologia. É por isso que se deve fazer um teste durante uma ou 2 épocas. Acho que 2 épocas é um período de tempo correto. A FIFA naturalmente quer testar esta tecnologia no sentido de poder utilizá-la no Campeonato do Mundo da Rússia. Temos aqui algumas preocupações neste diapositivo. Há quem diga que durante o jogo muitas decisões terão de recorrer ao vídeo-árbitro. Bem, não sei. Naturalmente que isso poderá acontecer. Há quem diga que irá ser uma medida muito dispendiosa, não sei. Já temos os ecrãs, já temos as câmaras, não creio que irá custar muito mais dinheiro. Temos de garantir que
pensamos e estabelecemos o protocolo correto. Gostaria de apresentar uma citação de Howard Webb, que disse: a ajuda do vídeo-árbitro iria eliminar os erros óbvios e evidentes que influenciam o resultado de um jogo e a carreira de um árbitro. Eu creio que isto devia ser testado para que pudéssemos avançar rapidamente, ajudando o futebol a evoluir e ajudando os árbitros. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you, Guy. There is no doubt in my mind, being a former referee and having looked at some of the decisions that take place. Sou um antigo árbitro e vendo as decisões que foram tomadas nas últimas 2-3 semanas na Premier League inglesa, acredito claramente que precisamos de ajuda. Concordo com aquilo que Howard Webb disse. No futuro, o jogo terá de avançar por este caminho e a introdução das novas tecnologias é um must. Agora gostaria de vos apresentar David McHugh. Irá trazer-nos exemplos das inovações que têm vindo a ser introduzidas noutros desportos. Good afternoon, ladies and gentlemen. Senhoras e senhores, um preâmbulo antes de passar à apresentação propriamente dita. Tal como o árbitro internacional que aqui está, quando eu comecei a arbitrar, o árbitro estava sozinho. O meu primeiro desafio foi em 1994. Tinha 2 juízes de linha que só me podiam ajudar em casos de falta, sem possibilidade de repetição das imagens. O vídeo-árbitro, TMO, como chamamos no rugby, que é o Television Match Official, foi um conceito introduzido em 1999 com orientações muito estritas que só poderiam envolver na concessão de um ensaio e só quando a bola tocava no chão. Ora, tudo isto mudou com o Campeonato do Mundo de 2007, quando num jogo das quartas de final, um jogador francês passou a bola para outro colega e foi considerado um passe para a frente, mas que os árbitros não se aperceberam. A equipa que perdeu esse jogo foi a Nova Zelândia. E claro que a partir daí tudo mudou. Na União de Rugby, ou no Rugby Union, no Rugby, como nós dizemos em português, vou-vos explicar o papel do vídeo-árbitro, que permite contribuir muito mais para o jogo. Não está escrito na pedra o que estamos a fazer. Temos um determinado protocolo a seguir e esse protocolo, contudo, ainda está em fase de testes. Eu faço parte de um grupo no âmbito da Federação de Rugby que tem vindo a analisar este processo, a qualidade da tomada de decisões e em que medida é que o sistema ainda pode ser melhorado. A melhor forma de o descrever seria, tal como na vida, nos negócios, no desporto também, não podemos ficar parados, senão morremos. Ora, o rugby não vai ficar parado. O rugby tem vindo a utilizar este sistema de vídeo-árbitro através nas ligas de rugby. Eles, inclusive, já têm até 2 TMOs na liga de rugby. Portanto, é possível uma decisão ser corrigida 2 vezes. Utilizam 2 vídeo-árbitros. No que diz respeito à Rugby Union, ou às seleções de rugby, nós temos objetivos muito claros, que é obter a decisão mais correta. A credibilidade do jogo, como já aqui foi referido, está em causa. E é fundamental, claramente, que os árbitros assistentes, os antigos juízes de linha, têm que tomar as decisões no terreno. E a tecnologia é apenas uma ferramenta para os ajudar. E só deverá ser utilizada em casos de dúvida.
Tal como eu disse, há um processo que segue na utilização do vídeo-árbitro. O processo é muito claro. Como podem ver, o árbitro continua a ser o líder. Ele é que manda. O vídeo-árbitro e os seus assistentes informam o árbitro durante o jogo. Como é que funciona tudo isto? É muito claro. O árbitro faz um sinal, faz uma pausa, paragem do jogo, com este gesto, faz a pergunta para a qual ele quer uma resposta, e é muito importante que ele seja claro na formulação da pergunta. O árbitro do vídeo-árbitro, o árbitro que estava a ver a televisão, responde, e o árbitro também é encorajado, que no caso de a tecnologia o permitir, se os ecrãs forem suficientemente grandes, pode ele próprio ver, olhar para os ecrãs e tomar a sua decisão. Depois vai para a sua posição no terreno e inicia um diálogo para rever a gravação do que foi filmado. Depois de ver todos os ângulos, o vídeo-árbitro deve dizer qual é a resposta. Já viu os ângulos todos que temos em câmara. Se antes de todos os ângulos serem mostrados, o vídeo-árbitro pode tomar uma decisão e informar o árbitro dessa decisão. Voltando ao slide anterior, o árbitro, no entanto, continua a ser o comandante deste navio. Qualquer decisão, antes de ser ativada, antes de ser confirmada, tem que ser confirmada pelo árbitro e com contributos das várias partes. O vídeo-árbitro pode dizer, olha, eu posso mostrar-lhe mais um ângulo. O árbitro assistente pode dizer, quer ver uma repetição. Isto permite que todos tenham tempo para tomar uma decisão com calma e com toda a informação disponível. O processo é este. Eu tenho aqui uma síntese das várias ações em que foi envolvido o vídeo-árbitro no torneio das 6 nações. O futebol é um jogo mais rápido, com poucas paragens. O rugby não é bem assim. É um jogo mais para-arranca. No futebol não chega a haver 30 minutos de jogo jogado. No rugby as paragens são superiores. Ou melhor, no rugby o jogo chega a estar parado durante 40 minutos, no futebol é muito mais. Há, portanto, uma diferença, no entanto, entre a paragem mais longa e mais curta, desde 45 segundos a 3 minutos para os ensaios, e menos no caso de faltas, possíveis faltas. Claro que gostaríamos que tudo corresse mais depressa e estamos a fazer esforços nesse sentido. Em termos de ensaios e da concessão dos ensaios, o protocolo permite o seguinte processo. Também permite que sejam vistos outros aspectos, como por exemplo uma penalidade ou um pontapé de ressalto sobre se a bola passou ou não entre os postos ou por cima da barra. E há também toda uma série de faltas que podem ser confirmadas, ou nomeadamente para a concessão do ensaio. Ora, no que diz respeito ao futebol, não há tanta possibilidade como há aqui no rugby. No futebol temos o fora de jogo, temos se uma falta foi cometida dentro ou fora da área, se foi penalti, se foi falta mesmo ou não. Isto é, assim, o que temos no futebol. Mas no rugby há muito mais circunstâncias, muito mais vicissitudes, de onde o jogador vinha, se estava dentro de jogo ou fora de jogo, e a regra do fora de jogo, se acham que é difícil no futebol, imaginem no rugby, é muito mais complicado a regra do fora de jogo. Em relação às faltas, depois a questão do que é que aconteceu, onde é que aconteceu, se há outras circunstâncias, se foi real. Por exemplo, num jogo do torneio das 6 nações na Escócia, jogo Escócia-França,
A questão, há bocado vimos ali uma situação no jogo do Campeonato da Holanda. Bom, no rugby também houve um jogador que puxou a camisola do adversário, mas o adversário não caiu, mas claro que foi puxado para trás, portanto não conseguiu chegar onde queria. Ora, no rugby o árbitro tomou a decisão e considerou que aquela falta não tinha tido efeito no jogo, portanto, conseguindo concedeu o ensaio. É uma forma diferente de encarar as circunstâncias do jogo, não necessariamente a mais correta, mas é uma forma diferente. Portanto, mais uma vez, em termos do fluxo de informação, como podem ver, o árbitro continua sempre a ser o elemento fundamental. Em relação às intervenções dos vídeo-árbitros, eles podem aparecer em duas ocasiões, ou em duas quando o jogo está a decorrer ou quando o jogo está parado. No Campeonato do Mundo de Rugby, no torneio das 6 nações, esta tecnologia é utilizada e para se chegar a estas decisões utilizou-se o chamado Hawkeye, o olho de falcão, aquela câmara mais em cima. Talvez tenham ouvido falar isto no ténis e no cricket. Também foi utilizado no Campeonato do Mundo do Rugby, que envolve o vídeo-árbitro e mais técnicos de televisão que instantaneamente conseguem ver 15 ângulos diferentes para chegar a uma decisão, ou para tomarem uma decisão. Mas essa é uma tecnologia que não permite ser utilizada em todos os níveis do jogo. E que virá a ser também de qualquer forma ultrapassada por algo ainda mais sofisticado, sei lá, drones dentro dos estádios a acompanharem a bola. Bom, no que diz respeito às intervenções do vídeo-árbitro, elas têm que ser muito claras e específicas. E é importante que alguém assuma a responsabilidade. Em resumo, as infrações têm que ser claras e óbvias. Não há cá dúvidas 50-50. Os árbitros ou os vídeo-árbitros, se não houver evidência da infração, podem dar a sua opinião, devem respeitar o processo, respeitar o protocolo e é importante, de facto, assegurar que os árbitros e os vídeo-árbitros seguem o protocolo prescrito. As repetições em tempo real são importantes. As coisas, quando se vêem em câmara lenta, são completamente diferentes. Portanto, em tempo real é muito importante. No caso do rugby é particularmente importante, porque, como sabem, o rugby é um desporto de colisão, de contacto. Muito obrigado, senhoras e senhores. Thank you, David. I think it's interesting that a former top international Muito obrigado, David. Eu, naturalmente, segui as tuas performances durante muito tempo pela televisão. És uma autoridade no terreno da arbitragem e apoias, naturalmente, a utilização da tecnologia. Eu acredito que o rugby, do ponto de vista tecnológico, está à frente do futebol. Vi no Campeonato do Mundo de Rugby ao vivo, os árbitros tiveram um desempenho fantástico, graças ao apoio da televisão e da tecnologia, que os safou de muitas situações difíceis. Muito obrigado pela tua apresentação, David. Quando no futebol introduzimos algumas coisas que podem ter um impacto no jogo, ou quando introduzimos alguma tecnologia, alguma coisa nova, temos de passar por um processo moroso. Há muitas pessoas que criticam a IFAB por demorarem muito tempo. Sei que a tecnologia da linha de golo demorou 6 anos a ser aprovada. Naturalmente que a tecnologia tem de ser testada em várias fases, no sentido de preservarmos a integridade do jogo e a sua credibilidade. Portanto, no que diz respeito à tecnologia,
No futuro, há sempre, o guardião que zela pela integridade do desporto. E neste caso, o guardião é a IFAB. Por vezes demora algum tempo a tomar as suas decisões. Mas o Darren irá explicar-nos essas coisas mais ao pormenor. Thanks very much, Keith. It's delighted to be here. Muito obrigado, Keith. É um enorme prazer estar aqui. Vou tentar passar-vos o máximo de informações possíveis num tópico complexo. Eu trago aqui uma perspectiva única. Eu trabalhei durante 8 anos no rugby e agora estou a trabalhar no futebol. E as discussões que tivemos no rugby há 8 anos estão a ter lugar agora no futebol. É um pouco curioso. E aquilo que o David referiu no jogo entre a Nova Zelândia e a França em 2007, recordo perfeitamente. E antes de 2007, os neozelandeses não estavam muito interessados na introdução da tecnologia. Depois que foram prejudicados com uma decisão dos árbitros, a partir daí a opinião mudou. Enfim, isto é apenas um contexto. Vou tentar dar-vos um lambiré sobre a história da IFAB. É uma instituição que foi criada em 1886, cujo objetivo era criar um conjunto de regras uniformes. O futebol é disputado em várias partes do mundo e não sei se as regras são todas iguais. Enfim, este era o objetivo, no sentido de padronizar o futebol. Mais tarde foi fundada a FIFA e que aderiram ao IFAB. E só em 1958 é que foram introduzidas alterações substanciais. As 4 associações britânicas teriam direito a ter um voto cada vez que as leis do jogo fossem ser alteradas, e o IFAB 4 votos sempre que se decidisse sobre alterações ao jogo. Em 2003 foram introduzidas algumas alterações estruturais no IFAB. O IFAB atualmente centra-se mais nos conhecimentos técnicos, nas competências técnicas. Tem o comitê consultor e o painel sobre o futebol. E durante muitos anos não tivemos estes comitês técnicos. Agora é fantástico, porque nesses comitês temos pessoas que disputam o jogo, fazem parte do jogo e naturalmente dão o seu contributo para as decisões que são tomadas pela IFAB. Qual é o trabalho que é desenvolvido pela IFAB? Temos o Conselho de Administração, que é composto por estes membros que têm aqui no diapositivo. Qualquer pessoa pode, ou qualquer entidade pode apresentar propostas de alteração às regras do jogo. A Assembleia Geral realiza-se anualmente em novembro. Gostaria de explicar-vos qual é o ponto da situação nesta matéria. Tivemos uma reunião em Cardiff, em março, em que aprovámos o teste de vídeo-árbitro. A Holanda já tem experimentado isto nos bastidores, mas nós poderemos, de facto, agora passar para testes em jogos. Vou explicar-vos quais são os principais objetivos destes testes. Naturalmente que nós acreditamos que a tecnologia poderá resolver todos os problemas. Bem, não é assim. Irá resolver as maiores injustiças do desporto, mas não todos os problemas. Eu concordo que é necessário fazer experiências e testes. Não acredito que é possível avaliar a tecnologia e o comportamento humano que acompanha a tecnologia sem antes de tomarmos uma decisão acerca da sua introdução tecnológica. Há diferenças fundamentais entre o rugby e o futebol, não apenas no que diz respeito ao ritmo de jogo. Há várias questões. A ideia de mostrar, enfim, uma repetição de um lance controverso nos grandes ecrãs de um estádio pode ser um tema controverso em alguns estádios. Naturalmente também devemos ter em conta a necessidade de os árbitros não estarem a recorrer a esta tecnologia em cada lance, por isso é necessário fazer testes a esta tecnologia e temos também de testar o comportamento humano dos treinadores, dos jogadores, dos árbitros e também das pessoas que estão por trás desta tecnologia. Se não fizermos estes
nestes testes as consequências poderão ser inesperadas. No Campeonato do Mundo Rugby, o lance mais polémico, que fez com que o árbitro fugisse a correr do terreno de jogo, foi um cenário no qual o árbitro não pôde recorrer a esta tecnologia. E a Austrália passou às meias finais em vez da Escócia por uma decisão errada tomada pelo árbitro. Portanto, naturalmente que há sempre coisas que não conseguirão ser abarcadas por esta tecnologia. Os princípios subjacentes a esta tecnologia são os seguintes. O árbitro é sempre responsável por todas as decisões, muito semelhante àquilo que acontece no futebol. O árbitro, em última análise, é responsável por tomar a decisão final, para, naturalmente, fazer cumprir as regras do jogo. O árbitro cumpre as regras do jogo no terreno de jogo. As competições não podem abrandar o jogo. Como o David disse, no Campeonato do Mundo de Rugby e no Torneio das Seis Nações, as decisões tomaram muito tempo. No último jogo do Crystal Palace, Liverpool, na Taça da Inglaterra, e no jogo de França e Irlanda, os jogos estavam a decorrer ao mesmo tempo. E muitas vezes, quando eu estou a ver futebol, mudo o futebol para o rugby. E o jogo de rugby estava sempre a parar. Num jogo de rugby, um jogador francês tinha corrido 15 metros com um jogador irlandês atrás a agarrá-lo. Recorreu-se ao vídeo-árbitro. O árbitro teve muito tempo a rever a imagem. A decisão que foi tomada foi dar um cartão amarelo ao jogador irlandês. O jogador irlandês ficou lesionado e a outra equipa só beneficiou do facto daquele jogador ter sido expulso temporariamente durante 10 minutos. Enfim, temos de ter cuidado com aquilo que pretendemos obter com a introdução desta tecnologia e da forma como utilizamos. As decisões que poderão ser revistas são estas. Ao abrigo do IFAB, esta tecnologia será utilizada sobretudo a quando da concessão de golos. Esta tecnologia vai ajudar o árbitro a determinar se houve ou não uma infração que faça com que o golo tenha de ser anulado. Podemos analisar se houve fora de jogo ou não, se foi cometida uma infração na jogada, o momento em que a equipa ofensiva ganhou a posse de bola. Será que é aí que se deve rever a repetição? Imaginem que a equipa adversária recuperou a bola rapidamente e depois houve um gol. Como é que vamos rever? Para retificar as injustiças no futebol, temos de estabelecer os limites. Atualmente, no futebol inglês, o contra-ataque é um sistema muito utilizado. Imagine que é uma equipa que tem a posse de bola durante 2 minutos e depois isso dá golo. Será que deveríamos voltar atrás ao momento em que tomaram posse de bola pela primeira vez para ver se houve alguma infração ou não? Depois, as decisões relativas aos penaltis. São outros momentos do jogo em que esta tecnologia pode ser utilizada para garantir que o árbitro não toma decisões erradas no que diz respeito à marcação de uma grande penalidade. Portanto, será que o penalti foi bem marcado ou não? Será que houve alguma falta no lance anterior? E será que a falta foi cometida fora ou dentro da grande área? Mas esta tecnologia não irá corrigir situações que já são de certa forma cinzentas. Será que o jogador jogou a bola com a mão ou não? Será que foi simulação ou não? Isso são casos que caem no domínio subjetivo do jogo. E essas imagens, naturalmente, vão ser avaliadas por um técnico que não está no terreno do jogo. E bem, enfim, isso poderá ser um pouco complexo. Vamos ver como é que corre com esta experiência que queremos implementar. O terceiro elemento é o seguinte: faltas violentas. Portanto, se o árbitro não viu um lance em que o jogador deve ser expulso, pode recorrer a esta tecnologia. Ou, tal como no rugby, quando
o árbitro está com os olhos postos no outro lado e há uma infração noutra parte do terreno, ora aí pode correr a tecnologia. Na Inglaterra, por exemplo, quando um jogador dá uma cotovelada no outro jogador que o árbitro não consegue ver durante o jogo, nós poderemos, de forma retrospectiva, aplicar uma sanção ao jogador infrator. Outra questão que pode ser controversa como as outras anteriores é no que diz respeito ao quando um jogador é expulso erradamente. A IFAB refere que todas as tecnologias que possam ser testadas têm de abranger estas 4 áreas. Não podemos realizar experiências diferentes em países diferentes e circunstâncias diferentes. Todas as experiências desta tecnologia devem seguir este protocolo abrangendo estas 4 decisões específicas. Gostaria de esmiuçar agora um pouco estes princípios que são fundamentais e vão de encontro à posição do rei em algumas áreas. A tecnologia de vídeo-árbitro apenas será utilizada para corrigir erros evidentes. Portanto, reconhecemos que o árbitro pode não ter tomado a decisão correta. A decisão final permanecerá sempre na responsabilidade do árbitro, respeitando o princípio fundamental que o árbitro é que implementa as regras do jogo. Os árbitros assistentes são árbitros, portanto vão partilhar informações da mesma forma como fariam com qualquer outro árbitro. Isto é fundamental em termos do comportamento humano. O árbitro tem de tomar sempre uma decisão, independentemente da existência ou não desta tecnologia. Não se trata do árbitro não tomar uma decisão e perguntar: podem-me ajudar? Não. O árbitro tem de estar em controle de todo este processo. Só o árbitro e o técnico do árbitro assistente é que podem iniciar a revisão. Noutros desportos, por exemplo, no futebol americano, o treinador pode atirar um lenço para o chão para pedir a repetição do lance. Isso não se irá aplicar no futebol. Só o árbitro ou só o técnico do vídeo-árbitro é que pode solicitar a revisão do jogo. E a decisão tem de ser tomada rapidamente. Em futebol, as decisões não podem demorar muito tempo. As repetições não podem demorar muito tempo. Ao contrário daquilo que acontece noutros desportos. Também, naturalmente, que não queremos ter muitas pessoas a rodearem o árbitro a dizerem: peça a repetição, vá ali, vá lá. Não. Não podemos ter este tipo de comportamento dos jogadores e treinadores a rodearem os árbitros e fazer pressão. E temos de tentar perceber de que forma é que esta tecnologia pode alterar e influenciar o comportamento não só dos árbitros, mas de todos os intervenientes no jogo. Na medida do possível, queremos garantir que o árbitro continue visível. Talvez as repetições tenham de ser visualizadas numa televisão ao longo das 4 linhas, porque a repetição nos grandes ecrãs do estádio, isso, como já referi, pode constituir um problema. Imaginem que esta tecnologia também poderá ser utilizada no caso de demonstração de cartão vermelho ou cartão amarelo. Bem, portanto, quem é que pode solicitar a repetição? O árbitro ou o técnico do árbitro assistente. O técnico pode ser proativo ou ativo. A decisão pode ser tomada quando o jogo está parado ou quando o jogo não está parado, o árbitro
soa o apito numa parte neutra do campo, o árbitro revê a informação, vê a repetição e depois confirma ou altera a sua decisão. Como podem ver, há vários aspectos que devem ser tidos em consideração no âmbito desta experiência. A IFAB tomou este passo importante e creio que isso é fundamental para podermos fazer avançar o desporto. É importante aprendermos as lições porque sabemos precisamente onde é que queremos chegar. Naturalmente não iremos eliminar todas as injustiças desportivas. Devemos naturalmente também aprender com a experiência do rugby. A dimensão humana não pode ser negligenciada e também é necessário tentar percebermos qual é o ponto de situação em termos de desporto e entretenimento. Há pouco tempo estive na Austrália e muitos veem que estes vídeo-árbitros são uma espécie de entretenimento e uma oportunidade para ser transmitidos anúncios televisivos. Eu não creio que é isso que o futebol deseja. Qual será o próximo passo? Não sei. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you, Darren. You see how the safeguards Estão a ver como há salvaguardas no sistema para assegurar que os fornecedores cumprem os critérios. E através destas experiências, em último, acabaremos por ter um produto de primeira água. Há alguns anos tive a oportunidade de ser o responsável pelos árbitros profissionais em Inglaterra. E quando comecei a ver os dados, como é que iria julgar os árbitros comparativamente entre si, com a forma em que estavam, a precisão da tomada de decisão. Não era, na altura, não tinha possibilidade de ter acesso a este tipo de informação, porque ela não estava disponível. Depois tive, na altura, uma discussão com outro colega e eu disse, bom, faltam dados deste tipo, eu preciso de saber melhor o que é que os nossos árbitros andam a fazer durante os jogos. Há vídeos, mas os vídeos, tal como são feitos, não chegavam. E foi então que me apresentaram um produto chamado Prozo. E ao fim de uma hora eu estava sentado no escritório da Prozone a dizer a esta empresa para que este produto pudesse ser utilizado no futebol. Nos meses que se seguiram, fizemos várias visitas à Prozone até conseguirmos ter realmente um vídeo-árbitro Prozone. Bom, o produto, entretanto, evoluiu muito e é agora que tenho o prazer de vos apresentar o Paul Nilsson, é o chefe global de desempenho na Lab Prozone, que nos vai dizer qual é a tecnologia, como é que esta tecnologia está atualmente disponível e que medida é que ela pode ser utilizada no jogo. Thank you, Keith. Hello everyone. Good afternoon. Muito obrigado. Olá a todos. Boa tarde. Muito obrigado ao Sporting pelo convite. Bom, o tema geral aqui é o futuro do futebol. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu não posso prever como é que o futebol irá desenvolver-se nos próximos anos, mas cada vez mais dados estão a ser utilizados sobre todos os aspectos do futebol. E é sobre isso que eu irei também falar um pouco hoje à tarde. A primeira coisa que eu gostaria de referir é que este é um desporto multidimensional, multifacetado, é uma área muito complexa. Na Prozone o que nós fazemos é segmentar a forma como os dados podem ser utilizados em três áreas grandes áreas diferentes. Como vem no slide, ali a cor de laranja temos a análise do jogo, como é que podemos ajudar os treinadores, dar informação aos olheiros, aos scouts, e irei dar alguns exemplos sobre isso também. Depois ali a azul temos o acompanhamento dos atletas. Aqui podemos ter algumas informações em termos da ciência do desporto, medicina do desporto, fisioterapia, como é que podemos otimizar o desempenho físico e mitigar os riscos de lesão. E ali no centro é onde estas coisas todas se sobrepõem. E essa é de facto a essência do futebol, a gestão dos ativos. Como é que podemos utilizar a informação obtida nos jogos e no acompanhamento dos atletas para ajudar à tomada de decisão. Poderá ser através de fazer perfis de treinadores, perfis de jogadores, de
todo o plantel, nas várias fases da época e ajudar a tomar as decisões principais. Estas são aplicações que podem ser utilizadas pelos diretores desportivos, presidentes, etc. Como eu disse, isto tudo é muito complexo, mas para os fins do evento de hoje vou-vos dar alguns exemplos destas várias aplicações dos dados no desempenho do jogo. Análise do jogo, a primeira área que há pouco referi. A análise do jogo baseia-se tradicionalmente em jogadas, eventos. Empresas como a Lab Prozone atendem às várias variáveis, numa perspectiva de defesa, de cortes, intervenções, remates, passes, etc. Toda essa informação é compilada. Mas isso já hoje em dia é feito, nós queremos ir além disso. Queremos apoiar os treinadores em todo o mundo a tentarem compreender melhor como é que podem quantificar o estilo de jogo, porque há tantas dimensões, há tantas variáveis envolvidas. Aquilo que nós fizemos foi desenvolver um modelo. Aqui temos um exemplo de um estilo de jogo contra-ataque, uma situação de contra-ataque. O Bayern Munique aqui recuperou a bola, transporta a bola, vai passando durante uma distância específica num tempo específico, e é nisto que consistiu este contra-ataque. Toda posse de bola pode ter estilos diferentes. Vou-vos dar um exemplo de como é possível interpretar depois esta informação criando perfis das equipas. Eu sei que não conseguem ler o que está aqui, mas fazemos a análise do estilo de jogo com base nos contra-ataques, nos vários, estão nas ordenadas e nas ordenadas de jogadas diretas. E aqui podemos ver as diferenças, por exemplo, entre a Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014. Vejam ali, as equipas a amarelo, à medida que o jogo evolve mais orientado para as transições, cada vez mais contra-ataques. A Espanha, por exemplo, aparece bem destacado em 2006, eram muito diretos em 2006 e agora estão muito mais, é muito mais posse de bola. A Alemanha é muito rápida no seu estilo de contra-ataque. Há aqui muita informação que é possível retirar através desta análise estatística. Mas uma outra dimensão da análise do jogo é a informação continuada. Pode ser feita de forma por satélite, por rádio, etc. Aqui vemos o jogo, da forma como é evoluído. Nós interpretamos o jogo aqui de uma forma dinâmica. O desempenho de cada jogador tem também a ver com os outros que estão à sua volta e fundamentalmente tem tudo a ver também com o espaço. Assim, através desta tecnologia é possível ver o espaço que os jogadores ocupam na sua posição, com a sua velocidade, e isto permite-nos compreender muito melhor o desempenho individual e o sistema da equipa, o jogo da equipa também. Deixem-me dar-vos um exemplo. Vamos ver um jogo de França, há cerca de 2 anos, se não estou eu. Vamos ver quantificar os ataques, os acessos às chegadas à junta baliza adversária e os passos. O Lyon tem a bola, tem a posse de bola, e com os dados que temos podemos ver logo quais os jogadores que estão em aberto, que estão desmarcados e que podem receber a bola. E as zonas de pressão, baixa pressão ou alta pressão. Este jogador foi atraído, podemos medir a tração, a pressão, ao longo de todo o relevado. Todos os movimentos da bola são quantificados. Temos aqui uma situação de sobrecarga, com um passe largo, oportunidade de cruzamento, entra para o meio. Que opções é que tem ali? Será que ele vai ter a melhor opção? Será que ele consegue ver qual é o melhor ângulo de passo? Neste caso, passa para trás. Tudo isto é calculado ao segundo durante o jogo. Ali temos outros 2 jogadores bem marcados. 4 são os jogadores atraídos para a bola, junto ao canto,
e vai dar gol. Isto foi apenas uma situação de 60 segundos de posse de bola. Agora, é possível trabalhar esta informação durante todo um jogo, durante toda uma época, em várias épocas. E isto dá-nos um melhor entendimento do desempenho e tentar também com isso afetar o nosso processo de treino, de preparação. E trabalhar também depois nos treinos toda uma série de jogadas. Agora vou-vos falar da monitorização dos atletas. Como optimizar o desempenho físico, mitigar os riscos de lesão, etc. E monitorizar individualmente cada atleta. Este é um exemplo. Este jogador está a ser monitorizado por um sistema óptico da ProZone. Ele tem também um dispositivo que está ligado a um sistema GPS. Há ali toda uma série de elementos físicos que são medidos e juntando todas estas tecnologias obtemos informação que é fiável. E ali no canto esquerdo, inferior esquerdo, vemos os pontapés todos que ele dá na bola, com o pé esquerdo, com o pé direito, todo o tempo de contacto, o tempo de salto, a força com que remata. E se trabalharmos toda esta informação, seja numa situação de jogo ou de treino, podemos monitorizar o movimento do jogador em vários tipos de jogada. Isolado em aceleração, isolado em desaceleração, etc. Aqui temos um exemplo de um jogador que foi monitorizado ao longo de toda uma época. Eu sei que o slide é muito confuso, tem muita informação. A linha vermelha mostra a força do jogador em cada uma das sessões. Há picos e baixos, altos e baixos, perdão. Há também aqui uma assimetria. A linha amarela é a posição 0, que indica que um atleta que é perfeitamente simétrico do lado esquerdo e do lado direito. Mas todos nós somos bastante mais assimétricos. Não há ninguém que seja exatamente 50-50. Todos temos um ligeiro desequilíbrio para um lado ou para o outro. E o que a linha ou curva azul e verde permite-nos ver como evolui esse desequilíbrio ao longo do tempo. E se por acaso essa evolução não é assimétrica, não é paralela, porque poderá ter havido uma lesão em qualquer parte das pernas. Esta é uma área que ainda está no seu início, nos seus primórdios, mas que tem um grande potencial em termos de análise. Claro que não é só o ter mais dados que importa, mas saber interpretá-los. Voltando agora à parte do meio da nossa análise, como é que podemos ajudar à tomada de decisão? Com a utilização dos dados em vários desportos também, acreditamos que para um sucesso sustentável ao longo do tempo são necessárias 3 coisas. Talento, os jogadores têm que ter talento. A outra é o coaching, o treino, um bom ambiente de treino, um bom treinador, e um terceiro aspecto é coesão. Nós temos uma forma de medir a coesão na equipa e estamos a testar isto em vários desportos atualmente e constatamos que há uma relação estreita entre equipas coesas e o sucesso no terreno, no jogo. Isto mede-se de várias formas. Há equipas que têm bons registros defensivos, bons registros de jogos fora, que suportam melhor o stress do que outras. Tudo isto são aspectos característicos de equipas coesas. Deixem-me dar-vos um exemplo. Mais um slide muito preenchido. Se lá chegarmos. Cá está. Bom, tenham paciência que este slide tem muita informação. Este é da Premier League em Inglaterra ao longo de 25 anos, 25 épocas. A vermelho os salários dos jogadores. Como sabem, os salários têm disparado nos últimos anos. A linha verde que está a descer é a coesão média da equipa. Bom, é importante realmente as academias têm mais dificuldade em formar os jogadores e em tê-los depois na equipa principal. A linha azul é interessante, é a coesão
dos campeões durante essa época. Podemos ver que as equipas que dominaram a Liga de uma forma sustentável, o Manchester United e, menos medida, o Arsenal, foram equipas muito coesas. Já o Blackburn Rovers, o Chelsea e o Manchester City tinham baixa coesão. Portanto, eles realmente tinham dinheiro para comprar bons jogadores, mas isso não significou uma equipa coesa. Equipas que pudessem manter um elevado desempenho ao longo do muito tempo. A última coisa que eu vou mostrar tem a ver com o perfil dos jogadores. Nestes conceitos de gestão dos ativos, como é que nós podemos traçar o perfil dos jogadores com base nos dados? Para informar os olheiros, etc. Definitely not the first time. Okay. So based on our playing style model, com base no modelo que nós desenvolvemos, quisemos quantificar o desempenho sem ser através das estatísticas tradicionais. Uma forma é dividir o relevado em várias zonas. O terreno de jogo é dividido em várias zonas, com as probabilidades de um passe ser mais ou menos ofensivo. Com um passe de milhares de jogos ao longo de muitas épocas, sabemos que houver uma transição de uma área para a outra, é possível obter um determinado objetivo. Aqui há uma situação de cruzamento e o remate à baliza. E também podemos avaliar qual é a possibilidade de o remate ou o cabeceamento, neste caso, ser bem sucedido. Há outras coisas que podemos avaliar através desta análise e é de facto uma ferramenta de análise muito útil. Aquilo era apenas um exemplo. Agora, com base nesse modelo, nós podemos analisar as principais ligas europeias em termos do jogo ofensivo dos jogadores, a capacidade de criar perigo, e temos ali nas abscissas também a capacidade de marcar golos. Portanto, os remates que vão à baliza e que marcam e que resultam em gol. Aquilo que nós podemos constatar é que é possível, por exemplo, o Ribéry do Bayern Munique foi um dos melhores jogadores da Europa, e o Robben do Bayern Munique também foram os que realmente conseguiram criar mais perigo e levar a mais golos. Também Cristiano Ronaldo se destacou como sendo o melhor dos marcadores. E depois há aquele baixinho da Argentina que tem uma categoria muito própria. E estes modelos permitem-nos sempre confirmar isso. Bom, eu sei que foi rápido, mas espero ter-vos dado uma ideia de como é que é possível utilizar os dados hoje em dia, todas estas estatísticas no futebol. Quero apenas dizer-vos que cada vez há mais dados disponíveis no desporto, nomeadamente no futebol, e é importante saber aproveitar, explorar bem estes dados e saber lidar com toda esta quantidade de dados, o que significa que temos de ter uma abordagem multidisciplinar. Não há um único indivíduo nesta sala que sozinho consiga resolver todos estes desafios. Nós temos que ter uma equipa, assim como há no futebol os treinadores, temos que ter também os estatísticos, cientistas, etc., pessoas que compreendam os dados. Gente da estatística, com esta sinergia de grupo, poderemos ser bem-sucedidos em conseguir a vantagem no futebol. Muito obrigado. Thank you, Paul.